Eu não sei como começar esse vídeo, literalmente, vou começar assim. Apareceu esse vídeo para mim no YouTube. Comunista conta como é morar em Cuba. Um comunista que nunca morou em Cuba vai contar como que é morar em Cuba. Eu não assisti o vídeo, vou assistir aqui com vocês. Decidi gravar, bora ver o que vai sair aqui, se vai dar bom, se não. Eu sou cubano, já moro no Brasil há mais de 8, 9 anos, já nem lembro. E bora assistir. Pra começar, Gaio Fato, acho que uma coisa que todo mundo fala, pra quem se identifica aí com viés de esquerda, é o famoso vai pra Cuba. E você foi pra Cuba. Fui. Como é que é Cuba, mano? Cuba sem dúvidas, é um país, né? É um lugar que tem ali suas contradições, que tem seus problemas, suas dificuldades, mas é um lugar que possibilitou ver uma experiência de vida, de sociedade muito diferente do que a gente está acostumado. Então foi uma experiência muito impactante. Realmente é uma experiência totalmente diferente, não que seja boa, pelo contrário, se tantos milhões de cubanos hoje moramos fora de Cuba, não é porque a experiência seja boa. Impactante, assim, para mim. Foi um negócio bastante elucidador em vários sentidos. E como é que é o rolê lá? Porque o que a gente ouve de Cuba, às vezes, é muito de extremos, né? É muito maquiado o que a gente escuta sobre Cuba, o que vocês, estrangeiros de outros países, escutam sobre Cuba. Porque antigamente, sem internet, a maioria das coisas que a gente escutava sobre Cuba era o que o regime queria contar. Hoje em dia, com a internet, a gente já pode ver pessoas indo lá, gravando vídeo, mostrando a realidade. Os próprios cubanos divulgam a realidade deles. Então, de uns anos para cá, a realidade mudou muito em questão de as pessoas de fora olharem para Cuba. Porque já muitas pessoas, através dos vídeos, das notícias, viram a realidade, isso graças à internet que chegou em Cuba e no mundo inteiro. Então tem ou a galera que às vezes vai pra fazer um turismo e fala que o lugar é lindo, maravilhoso, paradisíaco. Aí tem duas caras. Cuba turística, que realmente o regime investe muito no turismo, justamente para ter essa fonte de renda de divisa estrangeira, na qual a maior parte do investimento público em Cuba é no turismo, não é na educação, não é na saúde, não é na infraestrutura, é no turismo. É para os estrangeiros. Ou tem essa visão meio catastrófica da miséria, leve seu papel higiênico, deixe suas coisas na sua mala. Isso é uma realidade para a maior parte dos cubanos. Tem uma estatística, que é a realidade, que 88% dos cubanos vivem na pobreza extrema. E isso é a realidade, porque se você pegar o salário de um cubano e comparar com a maior parte dos países, você vai ver que está muito, mas muito por debaixo da média. Onde é que tá a verdade nesses dois polos aí sobre Cuba? Eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar... Esse aqui que é o comunista, que apareceu no vídeo. Bora ver Por enquanto foi só a pergunta do comunicador ali. Aí bora ver o que o comunista fala sobre Cuba. Escapar de qualquer tipo de idealização, né? Então acho que isso significa a gente retirar Cuba um pouco desse lugar de ou uma experiência em absoluto que é indefensável, ou uma experiência do absoluto que você ignora as contradições e os problemas que existem dentro da ilha. A questão é que a ilha ela é cercada por um processo de ataque geopolítico do Ocidente, dos Estados Unidos. Assim começa sempre a resposta dos comunistas, no geral. O presidente, os comunistas, eles começam não falando da situação no país, começam falando sobre os Estados Unidos, sobre o famoso bloqueio que eles falam, que na realidade é o embargo. Sobretudo, da OTAN há muito tempo, né? Então, o processo de bloqueio que existe na ilha e todo o processo de difamação, da guerra de informação que a ilha passa contra os Estados Unidos é uma coisa que afeta profundamente o regime, né? Então, muitas vezes a gente acaba recebendo ao longo da vida essas informações que são, de alguma maneira, informações, não que alguma informação não seja enviesada, né? Mas eu acho que são informações que muitas vezes não expressam qual que é a realidade daquilo na sua... Aí que tá.
ele não sabe a realidade, aí, de acordo com o filtro dele, vai ter informação que é a realidade, só que ele não acredita. Então, vai depender do ponto de vista que você vê a realidade. Se você vê a realidade como um cubano, você vai entender o que é a verdade e o que não é. Agora, através desse cara aqui, você não vai entender o que é a realidade e o que não é, porque ele não mora em Cuba, ele foi só uma vez ou duas, não sei quantas vezes ele foi em Cuba, passar as férias, não trabalhou lá, não fez o que um cubano normal faria morando lá. Então, você não pode, por exemplo, esse cara aqui não pode falar o que é a verdade e o que não é. Ele pode dizer algumas coisas, mas a grande maioria, ele não vai saber qual que é a realidade dos moradores de lá. Então, tipo, Cuba é um lugar em que faltam algumas coisas, né? Porque Cuba... Algumas coisas não, falta praticamente tudo. Essa realidade material, falta praticamente tudo. Dentro do bloqueio, não existe a permissão, por exemplo, para você importar máquinas do estrangeiro. Mentira. Isso é uma grande mentira, porque senão não tivesse máquina. Se não pode, então não tem. Mas tem. Então, uma coisa é você estar restrito a não comprar de vários países. Mas você tem um monte de países que eles compram e tem várias máquinas em Cuba. Ele tem que ser mais específico. Qual tipo de máquina ele está falando? Cuba não tem como acessar o sistema de pagamento de crédito. Esse negócio, por exemplo, da Rússia e da China recentemente, que criaram um sistema de pagamento internacional, fora do eixo dos Estados Unidos, Europa e tal, Cuba está fora do SWIFT, que é esse sistema, desde os anos 60. Então é uma ilha que passa... Assim, sobre essas questões, eu também não vou falar muito, porque não entendo muita coisa sobre SWIFT. Eu sei que é o método de pagamento, mas o que eu sei é que Cuba recebe muitos financiamentos, empréstimos da União Europeia. E quando falo muito, é muito. Cuba está devendo muito à União Europeia, a vários países de lá, o próprio Brasil, a China, a Rússia, esses países Cuba está devendo. Agora, qual que é o método de pagamento o qual a União Europeia utiliza para pagar esse financiamento que Cuba pede? Eu não sei se é pelo SWIFT ou se é pelo outro método de pagamento, mas a realidade é que Cuba pede créditos, pede financiamento, tem financiamento através de outros países, então se usa SWIFT ou não, realmente não sei. Agora, eu sei que eles pedem financiamento, eles têm financiamento de outros países. E isso é a realidade, você pode procurar em qualquer lugar. Você vai ver que Cuba deve um monte de países. México, Venezuela, Colômbia, Argentina. Perrengues cabulosos, assim. Então, tipo, é compreensível que existe uma situação de carestia lá, e é uma situação que cansa muito a população, né? Porque às vezes faltam as coisas no mercado, não tem tanta variedade das coisas, existe... Não é que não tem variedade, as pessoas, no geral, elas não se preocupariam tanto pela variedade, não é que tenha 20 tipos de papel higiênico, isso não é o importante. O importante é que não tem o produto, não importa se é um tipo ou dois tipos, o importante é que, tipo, leite. Eu tenho família lá, eu sei que leite é muito difícil conseguir. E não estou falando leite para pessoas que não precisamos tanto, adulto, jovens. Estamos falando para crianças de 1, 2, 3 anos que é essencial. O leite não tem e quando tem é de péssima qualidade. Então o problema não é a variedade. O cubano, no geral, não se importa com a variedade das coisas. Ele se importa se tem ou não tem, né? Variedade. Isso aí é importante quando você tem um produto. Você tem, aí você vai querer variedade. Mas o importante primeiro é ter o produto, que é o que os cubanos não têm. Existe um esforço muito grande para poder manter a situação social sob alguma legitimidade, sobre a dignidade das pessoas ali. Não, dignidade não tem, cara. Não tem como você ter dignidade tendo 24 horas por dia de apagão. Tipo, anteontem falei com a minha prima. Ela falou 2 horas da tarde, caiu energia até as 2 horas do outro dia, que foi ontem. Eu falei com ela anteontem. Ontem foi que voltou, 2 horas da tarde. Aí depois tiveram 3 horas de energia, aí de novo aconteceu um apagão. Aí depois, não sei, depois parei, não falei mais com ela, mas não sei até que horas voltou a energia. Então, tem cidade que você fica 24 horas
sem energia, volta 2, 3 horas, mais 15, 14 horas. Então, assim, não tem como ter dignidade. Eu estou falando só do apagão, não estou falando da situação da água, do alimentos, porque aí aqui ficaria o vídeo 30, 40 minutos. Então, vou resumir só um pouco. Porque é uma situação muito complicada, né? E é uma ilha que está muito próxima da Flórida, está muito próxima dos Estados Unidos, então é meio que uma situação muito difícil, né? Mas a gente pode observar que é um esforço diferente de formação de sociedade quando a gente para olhar. Dá para ver que o semblante dele falando sobre a realidade é algo, um semblante triste. Ele não fala com feliz, porque se fosse uma situação boa, a que vive Cuba atualmente, ele não estaria falando com esse semblante, que teria certeza que ele estava feliz se a situação fosse boa. Então, ele mesmo sabe que a situação é terrível lá, as pessoas sofrem e muito. Que a ilha tem dados sociais, né, de alfabetização, de acesso à saúde primária, de garantias de vida que são muito melhores que vários países, que quase todos os países da América Latina. E é um lugar que, por exemplo, aqui no Brasil a gente passou durante a pandemia por um processo de dúvida se a gente teria vacina ou não, né? Isso foi uma questão que demorou muito para acontecer. Sim. E Cuba foi um país que conseguiu produzir 5 vacinas diferentes dentro do Ministério da Saúde deles. Então foi um processo que evidencia bem que o socialismo cubano, mesmo com... existem contradições lá dentro da ilha, né? Por exemplo, nas áreas que existe mais uma circulação de dólar, de turismo, né, que tem mais acesso a essa perspectiva, acaba havendo mais acesso a mercadorias que vêm dos turistas e mais acesso a gorjetas que equivalem a salários mínimos, então são contra... No geral, a pessoa que trabalha no turismo, ela ganha muito mais do que qualquer outra pessoa que trabalha no estado, assim, tipo médico. Você compara com o taxista ganha muito mais do que o médico. O engenheiro, uma pessoa que trabalha em qualquer área do hotel, que seja ao público, ela vai ganhar muito mais através de gorjeta. Às vezes, uma gorjeta já é, para essa pessoa que trabalha na área do turismo, é mais do que o salário de um médico em um mês. Traduções que aparecem mais nas áreas mais turísticas, né? Mas a prioridade do regime socialista cubano é o bem-estar das pessoas, né? Não, a prioridade... Isso, economicamente falando, através de investimento, a prioridade é o turismo, não é a população. Porque você pega no que o regime cubano, o governo cubano gasta mais. Se a prioridade fosse o povo, ele estaria gastando na infraestrutura, na questão da energia que eu falei, na questão da alimentação. Então, se ele está gastando mais em turismo, em construir hotel, maquinário para construir hotéis de luxo... É porque a prioridade deles, se eles estão gastando mais, é porque a prioridade é no turismo, então não é na população. Então, apesar da gente ter um problema... Porque a população, nem trabalhando o ano inteiro, vai conseguir pagar uma semana de um hotel no seu próprio país. Não sei se a gente poderia chamar de problema, né? Porque eu acho que é uma outra visão de realidade, tá ligado? Eu acho que é uma outra forma de enxergar a realidade e a forma como as coisas estão constituídas. E Cuba tem essa perspectiva diferente, né? Muito diferente daqui. Uma coisa que me deixou muito impressionado lá é que lá não existe um apelo à publicidade. Lá a publicidade comercial é uma coisa que não existe. Os políticos não recebem salário, é um trabalho voluntário. As eleições são feitas... Os políticos não recebem salário, mas vivem de quê? No final do mês, eles são mais ricos, mais pobres do que a população. No final do mês, eles têm mais privilégio ou não que a população. Uma coisa é você não receber um salário, mas outra coisa é você tá cheio do dinheiro, cheio de alimentação, cheio de luxo. Não é porque eles não recebem salário que eles estão no mesmo nível da população, não. São duas coisas diferentes. É a mesma coisa de você falar que um serviço público é de graça. Não, é porque se pagou muito imposto para esse serviço ser dado de graça nesse momento, mas você pagou muito imposto antes e depois. É a mesma coisa do político. Teoricamente, não recebe salário, mas são mais privilegiados. A partir de... Qualquer um queria ser político desse jeito, não recebendo salário, mas no final do mês você é o mais rico do seu bairro, o que mais privilégio tem, o que menos sofre com a situação que a maior parte da população sofre.
missões e comitês de bairro. Então é um funcionamento muito diferente, né? Uma coisa que realmente... Realmente, o funcionamento de Cuba é muito diferente daqui, tem esse... tem um CDR, tem coisas que não existem aqui, não que seja melhor, claro. É muito impactante e acho que foi uma experiência muito boa para poder vislumbrar, né, o socialismo, né, na sua realidade ali, na sua completude, com tudo que ele tem de bom e tudo que ele está enfrentando de contradição para poder se construir, né? Mas é uma experiência muito... Aqui tá, ele fala muito de socialismo, Cuba socialista. Não vou desmentir isso, ele pode achar que Cuba é socialista. O que acontece? Cuba, na minha visão e na visão de muitos cubanos, é o quê? Uma ditadura comandada por uma família, Castro, que detém o poder de tudo. Na teoria, o socialismo deles, essa porcaria de socialismo, é a socialização dos meios de produção. Em Cuba não está socializada. Tem um dono, o dono está lá em cima, ninguém sabe quem é um Castro, uma pessoa da família Castro, que manda e desmanda. Não é o trabalhador que manda lá, não é a organização de trabalhadores que trabalha em tal empresa, essa empresa não foi socializada para eles. Tá lá em cima. Então, é socialismo? É. É uma ditadura? Também. E por aqui vou terminar esse vídeo.